Bom dia a todos, saúde irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé, gente? Com certeza, Deus tem muito para fazer nessa manhã. O Senhor foi quem te chamou para vir aqui hoje, então com certeza Ele vai agir de maneira poderosa na sua vida, amém? Glória a Deus. Então coloque seu coração diante do Senhor desde agora, desde a primeira música, que você possa cantar e adorar ao nosso Deus, já com o seu coração desprendido, para que Ele possa ministrar na sua vida, te encher novamente, e você saia daqui cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és,
Ele é o nosso Cristo, é Filho do Deus vivo. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus, amém? Então vamos orar neste momento, pedindo para que esse Jesus esteja aqui conosco, esteja falando conosco, esse Jesus esteja ministrando aos nossos corações essa manhã. Você podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas Ele te trouxe aqui nessa manhã. Então vamos pedir para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, liberdade de agir nas nossas vidas, de quebrar as cadeias, de libertar-nos dos nossos pecados. Que Ele esteja sendo Senhor sobre nós essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela oportunidade de podermos nos achegar ao Senhor nessa manhã. Nós te agradecemos porque esse sacrifício na cruz nos libertou dos nossos pecados, nos tirou a condenação, e hoje nós podemos cantar e adorar ao Senhor, ter uma vida cheia da graça do Senhor. Muito obrigado porque, Senhor, o Senhor tem nos dado tantas coisas, e nós queremos ser gratos a Ti todos os dias. Nos dá esse coração de gratidão, esse coração que deseja cada vez mais ser como o Senhor é. Em nome de Jesus, Deus, faz a Tua vontade nessa manhã, age de maneira poderosa sobre as nossas vidas e nos surpreende com a Tua presença. É isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar, vamos ver o nosso VT informativo. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Na última quarta, tivemos mais um culto de consagração de bebês. Veja como foi. Queridos irmãos, vocês têm sido bênção na vida de muitas famílias em situação de emergência e vulnerabilidade, através do projeto Amor de Verdade, que atende membros da nossa igreja, pessoas que frequentam a célula, famílias apoiadas por membros da igreja e também projetos sociais parceiros como a Associação Nova Criatura, Projeto Nova, Equipe da Esperança, Instituto ID, Impacto Aventuras, Missão Colibri e Missão Los Angeles. Continue ofertando, doando e assim, abençoando e dando suporte às pessoas necessitadas em diversas áreas da vida. Contamos com você. Tudo que foi dito está alinhado com a palavra de Deus. Então o evento, além de um evento empresarial corporativo, que a gente veio aqui para aprender sobre liderança, ele também está alinhado com as palavras de Deus. Isso é sensacional. Você saber que a gente pode ser excepcionalmente melhor em alguma coisa, tira um pouco daquela caixinha que a gente está acostumado a viver. Eu tô achando sensacional a parte empresarial, que para mim é muito importante, porque eu tô começando o meu negócio, tá sendo uma experiência maravilhosa. Ainda não fez a inscrição para o Summit 2018? Aproveite o desconto e pague apenas R$ 90 até o dia 8 de outubro. Não deixe de participar. Vá até nosso site, faça sua inscrição e invista na vida de seus liderados. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos.
Irmãos, vai ser um prazer nós podermos estar juntos durante a conferência, falando sobre aquilo que Deus está fazendo na África. Estejam orando e nos vemos em setembro juntos aí, participando nessa conferência. Deus abençoe vocês. A nossa campanha de 40 dias de oração pelo Brasil continua. Que esta graça que um dia nos salvou mova nosso coração para que sejamos a resposta necessária ao clamor de muitos em nossa nação. Sua participação é muito importante. Acesse umb.org.br. Clique no banner da campanha e confira todo o material de apoio. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, bom estar junto com vocês. Somos Igreja do Senhor e a gente ensina as crianças que no domingo a gente faz isso, ó. Todo mundo juntinho. E amanhã a gente faz isso. Cada um vai para a sua casa, vai para o seu lugar, né? Hoje nós estamos juntinhos aqui louvando a Deus. Amanhã cada um no seu cantinho. Muito bem. Hoje vou falar um pouquinho do Drops dessa semana, que você pode ter acesso nas redes sociais. E é engraçado, né? Porque como a gente que produz, é bênção primeiro para nós. É muito gostoso. E essa semana a gente pôde descobrir que as pessoas é que decidem a quem elas devem seguir. Às vezes você ensina um filho, mas quando ele fica adulto, aí ele vai decidir quem que ele vai seguir mesmo. E essa semana a gente conta a história de dois reis, o pai e o filho. O pai, ele decidiu seguir os passos do pai dele e do avô, mas o filho dele não quis seguir os passos do pai. Ele preferiu seguir os passos do sogro, da sogra, e ir pela cabeça da esposa. Bom, o erro começou quando o rei Josafá ele quis fazer uma aliança entre o reino dele e o outro reino. Josafá era rei de Judá. Essa época em que isso aconteceu, o povo de Israel tinha dividido um reino, né, que era um só, ficou dividido, 2 tribos e 10 tribos. O total eram 12, os filhos de Jacó, né, que se tornaram povo de Israel, teve uma divisão. 10 tribos continuaram com o nome de Israel. E as 2 tribos ficaram com o nome de Judá. Era Judá e Benjamim, ficou Judá. Josafá, então o reino de Judá teve mais reis que seguiram os passos do Senhor. Alguns erraram, mas eles seguiram mais. Mas o pessoal que ficou lá com as 10 tribos, teve cada rei que, olha, vou te contar uma coisa. E nessa época, então, tinha em Judá o rei Josafá. Josafá seguiu os passos do pai dele, Asa, e de seu predecessor lá atrás, Davi. Mas o filho dele, não. Josafá errou porque fez aliança com o reino do norte, que era Israel. E Israel, naquela época, reinava Acabe. E a mulher dele era nada mais, nada menos que uma mulher que vocês conhecem. Chamava Jezabel. Esse nome você já ouviu falar, né? E você sabe que não era boa coisa. Pois é. Ela e o marido eram coisa nada boa. Jezabel, o nome dela quer dizer Baal exulta. Baal é um rei. É um deus pagão. Ela era sacerdotisa desse Deus. E Josafá permite que o filho dele se case com a filha de Acabe e Jezabel. Imagina um negócio desse, você deixar que seu filho ou sua filha se case com alguém que adora outro Deus. É claro que não podia vir boa coisa. Mas o Jeorão, que era o filho de Josafá, ele deveria, se ele casasse com a filha desse pessoal,
Falou assim, não, mas eu vou seguir os passos do meu pai. Não, ele não seguiu os passos do pai dele. Seguiu os passos do sogro e da sogra. Não podia dar boa coisa. Fez um monte de coisa errada. E o importante é o final. O final dos dois reis, do pai e do filho. O pai que seguiu os passos do pai dele, do avô, que eram passos que adoravam a Deus. Quando ele morreu, o povo de o povo de Judá sofreu. Enterrou ele lá na cidade de Davi, junto com os reis antigos que haviam sido sepultados ali. Fizeram aquelas cerimônias de perfumes, que era o costume da época. Mas quando o filho dele morreu, lá em Israel, ele fez tão mal ao povo, que quando ele morreu, ele foi enterrado junto com os outros reis na cidade de Davi. Na cidade de Davi, mas não no mesmo túmulo dos reis, que era separado para os reis. E o que mais me impressionou foi uma frase que eu não vi em nenhum outro lugar na Bíblia. E ninguém sentiu saudade. Já imaginou alguém morrer e ninguém sentir saudade? Foi o que aconteceu com Jeorão. Quando a gente segue pessoas erradas, a gente tem um fim muito triste. O Drops dessa semana fala sobre isso e a gente dá uma sugestão do que você vai fazer no discipulado dessa semana. Aproveite, seja um pai discipulador, fale com o seu filho sobre histórias desse tipo, pergunte para ele para quem ele quer seguir, os passos do papai e da mamãe, que estão ensinando a palavra de Deus, ou uma outra pessoa que ele vai conhecer no futuro. Olha o fim de cada um deles. Quem seguiu os passos do Senhor e quem não seguiu os passos do Senhor. Morreu, ninguém sentiu saudade. Vamos ficar em pé? Vamos receber aqui a nossa turma maravilhosa de gente comprometida com o Senhor, são servos do Senhor, que a gente é testemunha de como eles são amorosos, com o que eles fazem para agradar o Senhor. O compromisso deles não é com esta igreja, o compromisso deles não é com o ministério infantil, o compromisso deles é com o Senhor, e é assim que a gente tem que trabalhar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Cada vez que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, como que é precioso. Sabe por quê? É um negócio tão do Espírito Santo, porque eles não recebem por fazer isso. É um trabalho de amor, não é voluntário, é de amor, é diferente, né? E eles sempre estão comprometidos. Quem que mantém esse amor? Não somos nós não temos acesso ao coração deles. É o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, graças te damos, porque o Senhor é o dono da igreja. Por isso o Senhor é quem mantém a igreja. O Senhor mantém o coração das pessoas aquecido. O Senhor é quem mantém o coração das pessoas comprometido com a tua obra. Não somos nós. E nós só somos testemunhas de que o Senhor continua fazendo isso. Cada vez que a gente acha um líder, cada vez que a gente encontra um líder, uma pessoa que trabalha na tua igreja, na tua causa, a gente vê a ação do teu Espírito Santo. O Senhor é quem faz isso. Por isso nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. O Senhor realmente está fazendo aquilo que Jesus falou. Peçam, roguem ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a tua seara. E o Senhor tem feito isso. Nós temos visto o Senhor trazer obreiros para a tua seara. O nome do Senhor seja glorificado. Graças te damos pela vida de cada um. Pedimos por aquelas facilitadoras que estão com câncer, uma doença tão terrível, Pai, que ou o Senhor age, ou ninguém pode agir. Pai, elas fazem tratamento, Pai, mas esses tratamentos não são tudo. Precisamos da tua mão curadora. E nós queremos isso, ó Pai, para que elas continuem servindo o Senhor e sendo bênção nas suas famílias. Pedimos a tua bênção sobre as crianças e sobre esses facilitadores que vão pregar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo mais uma vez esteja agindo. E que as crianças e os facilitadores recebam a porção que o Senhor reservou para eles hoje, domingo, às 10 horas, lá no Ministério Infantil. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então as crianças, pré-adolescentes com a tia Tati. Enquanto eles vêm, quero falar, gente,
batizou, a criança batizou, ela tem que ser inscrita na escola do mini discípulo. O batismo não é o fim da nossa vida, não é o ápice da vida cristã. Acabou de nascer quando se batiza. Você, adulto ou criança, pré-adolescente, batizou, precisa ir para a escola do discípulo. Obrigada. Uma salva de palmas para as nossas crianças, meus irmãos. Agradecemos a Deus os professores, os facilitadores e os pais que também são os nossos parceiros aqui no Ministério Infantil. Bom dia, minha voz está rouca, quero que você ore por mim, porque devo, com a graça de Deus, pregar hoje às 17 e às 19 horas e minha garganta já está dando sinais de cansaço. Como é que vai o seu coração? Está tudo legal? Quem está feliz e animado, levante a mão. Glória a Deus. Quem não levantou a mão, daqui a pouco nós vamos orar, né? Para que o Senhor anime o seu coração. Na frente do seu boletim, nós estamos anunciando que essa semana, sexta-feira, começa a nossa conferência missionária. O propósito da conferência missionária é manter acesa essa chama da obediência a Deus, da parceria com Deus, para anunciar o nome do Senhor a todas as nações. Esse é o foco da nossa conferência missionária, pensando no continente africano, onde nós temos vários missionários. Então, assim como você, quando vai ao açougue, espera comprar carne, vai à floricultura, espera achar flores, uma igreja que é igreja tem que fazer missões. A igreja que não faz missões não é igreja, é qualquer outra coisa, menos igreja. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário, o Senhor Jesus. E foi ele quem nos deu ordem de ir a todas as nações. Então, anualmente temos a conferência missionária e é o momento apropriado para nós renovarmos o nosso compromisso com a missão. Eu vou até, produção, suspender o vídeo que entraria daqui a pouquinho sobre a oferta missionária de fé, porque eu mesmo vou falar. A OMF é o sistema de financiamento que nós temos da obra de Deus, a obra missionária. OMF. O de oferta, porque não é o dízimo, é além do dízimo. É especialmente dedicado como oferta ao Senhor. M de missionária. O recurso arrecadado por missões, irmãos, graças à misericórdia de Deus, nunca foi e nunca será usado para outras finalidades. O dinheiro de missões é para facilitar a obra de Deus, sustentando missionários, fazendo a obra missionária. E F de fé, porque não é um resto que você dá. Você fala, bom, eu vou dar uma coisinha. Não, fé porque precisa fé para você entrar diante de Deus e falar, Senhor, que privilégio que eu tenho de cooperar com a tua obra. Coloca no meu coração uma oferta, o valor que eu devo contribuir mensalmente. Faça exercício da fé. Não viva sem fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E Deus não tem prazer em quem retrocede na fé. Fé é confiança, é dependência em Deus. Então, fale com o Senhor. Deus, fala ao meu coração com quanto eu vou participar pela fé, em obediência ao Senhor, com a oferta missionária durante um ano. Feito isso, então você preenche o cartão que está aí na sua poltrona. A parte pequena você destaca, serve como marcador de Bíblia, e tem o nome dos nossos missionários. E o restante dessa papeleta, você coloca ali no gasofilácio. Algumas pessoas pensam assim, olha, Deus sabe do meu coração, sou fiel, eu nem preciso renovar, porque eu sou fiel. Aleluias, porque você é fiel. Mas você precisa nos ajudar. Por quê? O conselho missionário tem que fazer a projeção da obra missionária, o orçamento para missões. Como é que isso se realiza? Somando todos os cartões. Todos os membros da igreja preenchendo o seu cartão, dizendo com quanto vai contribuir. Os congregados, aqueles que não são oficialmente membros da igreja, mas estão aqui, podem fazer, devem fazer, convidamos a fazer também o seu propósito da oferta missionária de fé. Então o ministério soma todos os cartões e daí sai o orçamento. Nós temos já vários missionários prontos, preparados, foram chamados, foram capacitados, treinados, estão com o coração na obra de Deus. Tem campos dizendo, vem, passa a Macedônia e nos ajuda. Mas nós não podemos enviá-los porque falta recurso financeiro. Irmãos,
Não vamos deixar isso acontecer em nome de Jesus. Nós recebemos essa salvação de graça da parte de Deus, mas alguém pagou o preço anunciando Jesus para nós. É a nossa vez de sermos gratos. É mais ou menos assim. Olha para mim, você estava se afogando. E alguém lançou a boia para você. E você pegou na boia e conheceu Jesus, foi salvo. E agora você não pode ficar só passeando no navio, olhando a paisagem. Tem que jogar a boia, tem que jogar a corda, tem que jogar o salva-vidas. Por quê? Porque as pessoas precisam de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos preencher. E você não precisa entregar a oferta agora. Você, nos cultos regulares, você então coloca no envelope, há uma linha, oferta missionária de fé, e você coloca ali. Nós estamos servindo para a sua comunidade também com cartão de crédito. Alguns irmãos preferiram usar o seu cartão de crédito e dizer, olha, eu quero dar 12 parcelas de tal valor. Amém, glórias a Deus, facilita o trabalho para o Ministério de Missões e facilita para você também, que não precisa ficar preocupado em se lembrar. Então pode fazer isso. Você pode fazer isso pela internet também. Lá existe a opção de preenchimento com o seu cartão. Mas o que eu quero dizer é que você não deve faltar. Começa sexta-feira, 7h30 da noite. E a conferência é assim. Geralmente você escolhe um dos cultos da igreja no final de semana para vir. Mas na conferência missionária você faz um pouquinho mais. Cada palavra é diferente, cada palavra é um desafio de Deus. Então, venha na sexta-feira, procure vir ao sábado, e num dos cultos de domingo pelo menos, com certeza Deus vai abençoar muito você, vai ampliar a sua visão, o seu conhecimento de missões, e vai incendiar o seu coração para essa obra missionária, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Não ouça isso como um aviso, mas como um recado de Deus para você, fazer a obra do Senhor, maravilha. Nós estamos orando 40 dias, começamos nessa segunda-feira, é a campanha que todos os batistas do Brasil estão fazendo, 40 dias de oração, para que a graça de Deus flua sobre o Brasil. Então nós vamos ficar em pé agora, e vamos orar pelo Brasil. O que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa de emprego, sim ou não? Sim. O Brasil precisa de empreendimentos novos, de infraestrutura. O Brasil precisa de uma política nova e de políticos que façam diferença. Os 3 poderes que nós temos, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, precisam da graça de Deus. O presidente, os ministros precisam de Deus, sim ou não? E os governadores, as secretarias de Estado, o prefeito, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Gente, estamos em tempo de eleições. E nós vamos orar. Você sabe o que aconteceu durante essa semana? Um dos candidatos, independentemente do partido dele, isso não poderia ter acontecido, é uma agressão muito séria, todo mundo sabe disso. E nós vamos orar pela saúde dele, vamos orar por todos os candidatos. No próximo domingo, vou dar a dica para você, de membros da nossa igreja que são candidatos também. Nós vamos colocar para você não fazer a propaganda, a igreja não escolhe nenhum candidato, mas vai dizer, olha, tais e tais e tais irmãos são membros aqui da nossa igreja, considerem em oração, conversem com eles, procurem-nos para que vocês possam fazer uma boa escolha. Temos outros batistas também que estão concorrendo para para outros cargos, né? Deputado federal, senador e tudo. Então nós queremos orar por estas pessoas, e vamos dizer a você quem são aquelas que nós conhecemos, que são do nosso meio, e não estamos dizendo para você votar nelas, mas para conhecê-las, são domésticos da fé. Vamos orar então pelo Brasil. O Brasil é cheio de brasileiros, tem brasileiro doente. O pastor Carlos Wallace está no UTI, mais de uma semana já, não mudou o quadro dele. Há outros irmãos muito adoentados, há gente com câncer. E você tem alguém na sua casa doente? Levante a mão. Tem alguém que tem enfermos em casa? Tem. Ok. Tem alguém que tem desempregados na família? Levante a mão. Tem alguém que tem causas na justiça que está demorando, você precisa dos recursos? Levante a mão. Tem pessoas aqui que precisam orar pelo restabelecimento do amor, do vínculo matrimonial, dos filhos. Tem alguém que vive momentos de pressão, de luta nessa área? Levante a mão. Amém. Você vê quantas necessidades. Vamos orar, movidos pela graça de Deus, e pedindo que Deus estabeleça o reino dele, naquele reino da nossa casa, reino da nossa família.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelo Brasil e por todos os brasileiros. Quando nós oramos, papai, nós não estamos falando com o Senhor, nós estamos com o Senhor. E o Senhor está aberto, seu coração está inclinado, seus ouvidos atentos à oração que fazemos nesse momento, porque oramos no nome do Senhor Jesus e oramos por causas justas. Oh Deus, em tempo de eleições, tantas tensões, esta luta do fato e do fake, aquilo que é uma mentira, as informações se misturam, nós não temos assim condição de saber tanto quanto precisaríamos saber da vida de cada candidato, mas nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a escolher aquela pessoa que vai fazer bem ao Brasil. Pai, nós nos lembramos que há valores muito importantes, como o valor da família, o valor da vida. Queremos, ó Deus, que o Brasil não se conforme com o aborto, com a morte de menores indefesos, criancinhas no ventre, papai. Dá-nos liderança que ame a vida e preserve a vida, Senhor. Ó Deus, a família, nós estamos sendo atacados, ó Deus, por ideologias de todo tipo, querendo propositalmente destruir os vínculos da família. Isso não é uma coisa à toa, é um projeto, inclusive político. Papai, por isso, no nome de Jesus, livra o Brasil, ó Deus, de errar contra o Senhor. Queremos amar a vida, queremos amar a família, queremos amar a pureza, queremos, ó Deus, um país pacífico, queremos oportunidades para empreendedores, ó Deus, para funcionários públicos, Senhor, para empregados, empregadores, para profissionais autônomos. Senhor, nós queremos ver um Brasil próspero e cheio de oportunidades. Nós queremos, Senhor, sonhar em ter um lugar pacífico para morrer, para viver e não morrer, Senhor, quando tantas pessoas têm tido a sua vida ceifada por uma bala perdida, por um ataque, por causa de R$10 no bolso, ou quem não tem morre por não ter. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor é o guarda do seu povo, nós te pedimos, tem misericórdia. Oh Senhor, vai além de nós, vai além da nossa oração, olha para a nossa necessidade, olha para o teu poder singular. Faz algo pelo Brasil. Nós oramos pelo Brasil e especialmente no dia de hoje, nessa campanha de 40 dias, oramos pelo amor por missões. Ó Deus, que cada um de nós saia da linha, ó Deus, de retaguarda para a linha de ataque mesmo, que nós deixemos, ó Deus, a zona de conforto, onde tudo parece não nos dizer respeito e nós cuidamos só do que é nosso. Não, queremos, ó Deus, nos envolver, nos comprometer com as pessoas, com as vidas. Queremos orar pelo Brasil, queremos servir o Brasil, queremos abençoar o Brasil. Faz isso para a tua glória e para a tua honra. Senhor, nós oramos pelos enfermos. Há tantas pessoas que estão desesperadas, Senhor, não tem mais o que fazer. O médico já disse, agora só Deus. E é Deus a quem buscamos que há de nos livrar. Oramos por esses enfermos, ó Deus, desde uma gripe simples até um câncer ou coisa pior. Deus, tem misericórdia, manifesta a tua graça mais uma vez. Que os lares sejam fortalecidos, os vínculos, ó Deus, conjugais, de pais e filhos, ó Deus, os vínculos fraternos. Abençoa, Senhor, toda a necessidade, o esfriamento na fé. Oh Deus, durante tempo de crise, muitos esfriam na fé, dizendo, onde está Deus? Onde está Deus? Papai, então aquece o nosso coração para que te busquemos com todo o coração. A tua palavra nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ajuda-nos a ter um coração voltado para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, meu irmão, meu querido, pode assentar-se. Queremos conhecer agora pessoas importantes. É verdade, além de Jesus, há algumas pessoas aqui que são mais importantes que nós, que somos de casa. São os nossos convidados e visitantes. Então, se você não é membro da nossa igreja, é nosso convidado, nosso visitante, vou pedir um favorzinho para você. Fique em pé só um pouquinho, para a gente ver você e cumprimentá-lo. Vamos pedir então que os nossos queridos convidados, visitantes, fiquem em pé. Ali, uma salva de palmas temos ali. Onde mais?
Lá do outro lado temos, aqui meus irmãos, olha, vamos dar toda a atenção, ali também temos, lá também temos, olha pertinho de você, saia do seu lugar, saia da zona de conforto, estenda a sua mão, o seu sorriso para alguém, diga, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, lá atrás meus irmãos, que coisa boa, que coisa boa, amém, graças a Deus, sejam bem-vindos, você que nos vê pela internet ou pela televisão, que Deus te abençoe também. Nós vamos cultuar a Deus agora com dízimos e com ofertas. Eu queria que você prestasse atenção, não no pastor, mas na palavra de Jesus. Olha o que Jesus disse, é muito importante, sobre investir no reino dele, sobre contribuir. Olha só, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e não podem roubar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Olha que coisa importante. Jesus disse que onde estiverem os nossos bens, os nossos valores, a nossa segurança, ali estará o nosso coração. Se você só gosta de carro, então o seu coração está no carro. Jesus não olha para o meu coração, ele olha para o resultado da minha fé. Ele vê onde eu aplico dinheiro, e aí ele diz, aí está o coração. Que delícia, irmãos, investirmos nos dízimos, na casa de Deus, nas ofertas, e Deus vai ver, olha, onde está o dinheiro? Ali está o coração, essa pessoa teme a mim, ama a mim, está investindo no meu reino. É esse o coração que eu quero para todos nós, irmãos. E não confiar nas riquezas. Não adianta você guardar dólar, o dólar não vai chegar no céu. Nem barras de ouro, elas não vão te seguir no caixão. Se colocar no caixão, alguém vai arrombar, pode ter certeza. Mas quando você oferta, quando você chega aqui diante do Senhor, fala, Senhor, aqui está o meu dízimo, aqui está a minha oferta, o seu dinheiro colocado aqui estará mostrando ao Senhor onde é que está o seu coração. É incrível, porque quando você coloca aqui, esse dinheiro é aplicado na obra de Deus. Só que espiritualmente, o texto diz, você está acumulando riquezas no céu. Olha que coisa incrível. A gente fica impressionado com a tecnologia. Você compra um picolé, pagou o cartão de crédito, faz no seu celular, plim, já chegou a conta, já foi debitado. Você põe um dinheiro aqui, debitou lá no banco. Mas nós estamos falando de crédito, quando você deposita aos pés do Senhor, recursos, valores, ofertas, esse plim, ele chega no céu, isso é creditado em seu favor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não que eu queira ofertas, mas eu quero crédito para vocês, junto ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando daquilo em que nós depositamos o nosso coração. No dinheiro, na prata, no trabalho. Nosso coração estará assim, muito mal guardado. Vamos investir na obra de Deus, vamos ofertar com o coração rasgado, transbordante de alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos cantar e vamos ofertar. Fez ressurgir, não há
pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Aleluia! Glória a Deus, esse é o nosso Deus, nós não precisamos temer nada, porque Ele está conosco, amém? Você pode se sentar um momento. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e se você já quiser se adiantar aí, nós vamos ler o texto que fica em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 23. Queridos, é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de compartilhar a ceia na igreja com os irmãos. E enquanto eu lia esse texto, eu refleti sobre 3 aspectos importantes que existem nesse ritual, né? Nessa ceia que nós compartilhamos. Muitas vezes a gente vem à igreja, participa da ceia, mas não se atenta, não reflete sobre essas características importantes que fazem parte da vida cristã. O início do texto, ele fala sobre o memorial que é a ceia. Quando Jesus compartilhou a ceia com seus discípulos, ele diz: fazer isso em memória de mim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar um memorial, mas geralmente um memorial ele é um marco de uma lembrança de algo importante que aconteceu, seja numa cultura ou dentro de uma sociedade, ou especificamente para um ato de uma pessoa, né, e relembra aquela pessoa. Mas a ceia, ela é esse memorial para nós, onde nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, do que Ele fez por nós, desse ato tão importante que salvou toda a humanidade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos refletir sobre isso, sobre o que Ele fez por nós. Outro aspecto importante na ceia é que ela é uma aliança que Jesus fez com cada um de nós. Quando a gente fala de aliança, a gente já lembra de casamento, né? Casamento é uma bênção, não é verdade, gente? Quem é casado aí, levanta a mão. Glória a Deus, né? Quem não é casado, levanta a mão aí. Você vai casar em nome de Jesus. Um dia, né, João? Agora não, pelo amor de Deus. Mas essa aliança que nós temos um com o outro, de compartilhar as dificuldades, de compartilhar as bênçãos, de compartilhar vida na vida, é algo que Jesus já nos ensinou. E a ceia, ela é isso. Quando Jesus morreu na cruz por nós, quando Ele deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós, Ele fez essa aliança conosco. E hoje nós podemos viver uma vida sem pecado, uma vida em santidade, uma vida sem condenação. Isso graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Outro aspecto importante para nós também na ceia é que ela é uma comunhão que nós temos uns com os outros. Ela é uma bênção para nós, porque ela é um ato de comunhão. O corpo de Cristo simboliza a unidade da igreja. E quando nós vimos lá na igreja primitiva, né, que as pessoas que viviam ali em comunidade, elas vendiam as suas posses para ajudarem umas às outras, o texto se remete a isso também. Essa unidade, essa cumplicidade que nós devemos viver no corpo de Cristo. Então, se hoje você está aqui, com certeza, você já deve ter oportunidade, já deve ter tido a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, ou de ser abençoado também. Graças a Deus pelas células, por essa vivência que nós temos dentro da célula, porque hoje nós vemos essa comunidade, esse corpo de Cristo agindo na vida das pessoas. Né? É alguém que precisa de algo, né? Nós já tivemos aqui a infelicidade de ter uma família que perdeu a sua casa no incêndio, e depois toda a célula, toda a rede se mobilizou e
mobiliaram a casa novamente, reformaram a casa. Isso é uma bênção. É a igreja primitiva sendo vivida nos dias de hoje. Então a ceia é isso para nós também. Ela é um momento de comunhão, de unidade no corpo de Cristo. Então que você se recorde disso. Toda vez que você for participar da ceia, você lembre que ela é um memorial, que ela é o simbolismo da aliança que nós temos com Cristo. E ela é um momento de comunhão e unidade entre nós, irmãos, dentro da igreja. Então vamos ler o texto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. A palavra de Deus diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Nós vamos cantar neste momento. Enquanto nós estivermos louvando, nós vamos receber os elementos da ceia. Então coloque-se em pé. E quando você receber o pão e o vinho, você senta. Você se assenta para a gente poder saber quem ainda não recebeu e poder atender todo mundo da mesma maneira, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Aleluia. Nós não merecemos esse amor, mas nós fomos comprados por Ele. Por acaso alguém ficou sem receber os elementos? Dê um sinal de braço. Amém. Coloque-se em pé neste momento. A palavra de Deus diz em João 6,53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que essa palavra seja real nas nossas vidas, nessa manhã. E que você, nesse momento, coloque seu coração diante de Deus. Eleve seus pensamentos ao Senhor. E a Bíblia fala para nós nos examinarmos a nós mesmos, sondar o nosso coração. Peça para que o Senhor te mostre nesse momento se há algo que precisa ser perdoado, se há algo que você precisa pedir perdão, se ainda há alguma barreira que existe no seu coração. Expresse isso ao Senhor neste momento. Nós acabamos de cantar isso. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, você pertence a Ele. Então não deixe que um pecado, uma mágoa, te distancie da presença de Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comam o pão. Por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, praticando essa aliança que Jesus fez conosco e demonstrando que nós temos uma aliança uns com os outros, compartilhe o seu cálice com o irmão agora que está do seu lado, na frente, atrás. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Seguindo o mandamento de Cristo, em memória dele, tome o cálice. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, nós te agradecemos por esta aliança que foi feita com cada um de nós na cruz, perante toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade de viver uma vida livre, sem condenação, livre da cadeia do pecado, livre de nós mesmos, Senhor. Senhor, que essa demonstração, Deus, de vivência em unidade no corpo de Cristo, de santificação através do seu sangue, seja real todos os dias nas nossas vidas. Que a tua presença não se aparte de nós. Que nós possamos viver coisas maravilhosas, maravilhosas, através da tua presença, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e você vai devolver o seu cálice e adorar ao Senhor enquanto isso. Levou
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça. Deus é maravilhoso, Ele tomou o nosso lugar, ressuscitou e deu vida a todos nós, amém? Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã tão maravilhosa, obrigado por essa equipe de louvor maravilhosa, Senhor, pelos louvores, obrigado a Deus pela ceia que nós celebramos, ó Pai, ao Senhor, nós somos convidados, ó Pai, pelo Senhor, para celebrar. Obrigado, Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. Agora, Paizinho, fala conosco, ó Deus, pela tua palavra, fala conosco, Pai, nós necessitamos do Senhor, nós estamos sedentos, ó Deus, pela tua palavra, Pai, precisamos do Senhor, temos expectativas, temos que tomar decisões, temos que nos alimentar, temos que ouvir o Senhor, temos que apaziguar o nosso coração, aquietar a nossa alma, Senhor. E Deus, saber que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fala conosco, Pai, fala. Toma agora a nossa mente, o nosso coração. Toma os nossos sentimentos, as nossas emoções. E, Pai, que nada possa roubar esse tempo de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser levados pelo Teu Espírito a estar sentados, Senhor, em volta da Tua palavra, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Senhor ministrar, ó Deus, em cada um de nós. Por favor, ó Pai, venha mesmo, sopra mais uma vez sobre nós, Senhor, mais uma vez venha sobre nós. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Podemos assentar, amados. Obrigado, essa turma maravilhosa. Eu fico só babando, vendo esse povo cantar e tocar tão bem, né? Eu um dia toquei assim, mas depois de um resfriado, depois não deu mais, entendeu? Fala em resfriado, hoje eu vou pregar bem, não vou gritar, não vou falar alto, vou falar bem baixinho, porque a minha garganta está ruim, então eu vou falar baixo, né? Se a minha filha estivesse aqui, pai, fala baixo, pai, o senhor grita demais, pai, você fala muito alto, né? Esse dia eu estava vendo aqui a netinha do pastor Gil, só saí daqui e ela falou assim, esse homem fala alto, né, mãe? Então hoje eu vou falar bem suave. Eu tenho um amigo que ainda resolve cantar ainda, ele fala alto e eu pelo menos não canto, né? Tem essa vantagem. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 2º livro de Reis, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 19, e nós estaremos meditando nessa manhã sobre que Deus ainda faz milagres. Nós ficamos acuados, temerosos em ver as notícias, os telediários, com tanta tragédia, tantos sofrimentos e tantas notícias ruins. Essa semana passada mesmo, um líder de célula falou para mim, pastor,
Teve uma pessoa que me questionou aonde está Deus, porque Deus permite tanta tragédia, tantas crianças passando necessidades e sofrimentos. E eu falei para ele o seguinte, ó, quando se vier a você, lê Romanos capítulo 1, de 18 em diante, fala que da ira do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. E ele fala que o homem não adorou a Deus e não buscou a Deus, ele não tem desculpa, ele é indesculpável pelas suas consequências, porque ele não adorou a Deus, ao contrário, ele adorou as coisas criadas por Deus. E Deus ali, 3 versículos, fala que Deus, por isso, os entregou a uma mente depravada, a uma mente perversa, a uma mente com as suas depravações, perversões. E o texto é bem claro, fala que ele recebeu de si a sua devida recompensa. Então, quando nós olhamos para essa nossa sociedade caótica, louca, eu tenho que olhar esse texto de 2 Reis, saber que Eliseu estava vivendo um caos também na sua época, onde o império da Síria havia invadido Israel e havia roubado as suas mulheres, as suas crianças, havia queimado as suas casas e havia tirado a dignidade de Israel. E Eliseu estava vivendo num mundo também caótico. E Deus fazia milagres lá, e Deus fez milagres lá, e Deus continua fazendo milagres, e Ele faz milagres hoje em dia, e Ele faz milagre na sua vida, e Ele vai continuar ainda fazendo milagre na nossa Campo Grande, amém? Ainda Deus vai fazer milagre na nossa política, Deus vai fazer milagre na nossa nação, porque Ele é Deus, e Ele está acima de todas as coisas, e Ele é Deus, e ainda há profeta no nosso meio, e ainda há profeta nas nossas casas. E quanto há profeta de Deus na nossa nação, há esperança, porque Deus ainda continua fazendo milagres. E diz o texto aqui, que Naamã, comandante do rei, do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta eu te envio o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou Deus e capaz de conceder vida ou a morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra, vejamos como ele procura motivo para desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes e mandou-lhe essa mensagem, por que rasgaste as tuas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vai, lava-se 7 vezes ao rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia a receber-me, invocaria de pé o nome do seu Deus, o seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram, pai,
Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora eu sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício, e nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. Amém, irmãos? Esse é um relato que talvez você tenha ouvido uma e outra vez. Eu contava essa história para as minhas filhas, elas cresceram ouvindo essa história de Naamã. E você com certeza já ouviu várias vezes mensagens sobre esse episódio. E esse texto não está bem diferente do Brasil, um momento de caos, de lutas e tantos problemas sociais, tantas dificuldades, tantas guerras. Mas esse texto foi escrito porque Deus ainda faz milagre no nosso meio. Ele ainda quer fazer milagre na nossa vida. E nós encontramos aqui 5 formas do agir de Deus na nossa vida. E esse comandante Naamã, ele representa nós, os brasileiros, ele representa eu e você, representa a nossa sociedade, porque ele era um homem de bem, ele era um comandante, ele era uma pessoa importante no comando do rei da Síria. O texto fala que ele era respeitado e ele era honrado. E o texto fala que ele era guerreiro, ele era um herói de guerra. Só que o texto fala que ele era leproso. E nós temos muitas pessoas de bem na nossa sociedade, e que são pessoas honradas, são pessoas educadas, são pessoas que têm títulos, tem pessoas que têm posse, tem pessoas que têm cargos, mas que estão leprosas. A lepra, nesse caso de Naamã, alguns teólogos falam que era além da lepra. A lepra, não sei se você já viu, teve oportunidade de ver uma pessoa leprosa, é algo bastante ruim de se ver, bem difícil, mas ele tinha alguma doença que talvez nós poderíamos falar até um câncer de pele, algo mais do que a lepra. E ele então, quando ele está vivendo essa situação, talvez a sua vida já está em declínio, ele já não pode mais ir aos campos de batalha, não pode lutar mais, não pode exercer todas as suas funções. E ele então, quando traz de Israel, de uma das suas investidas, ele traz uma jovem. E aí que entra então o agir de Deus. Deus ainda faz milagres. E Deus tem algumas formas dele trabalhar, dele agir. E a primeira dela é que Deus escolhe coisas e pessoas simples. Repita comigo, Deus escolhe coisas e pessoas simples. Deus escolhe um rio Jordão. Que é o rio Jordão? Acaso o rio Farfar, lá em Damasco, não era melhor? As águas não eram mais limpas? Né? Talvez nós somos levados pela nossa nacionalidade, pelos nossos gostos, pelas nossas comidas, e achamos que o nosso sempre é melhor do que o outro. Né? Mas nesse caso, Deus escolhe algo que estava ali. O Jordão estava ali. Jordão era um rio comum,
era o nosso, talvez, o nosso segredo, o nosso, né, nosso Ayanduí, o nosso, estava aqui entre nós, né, e talvez Deus pedisse alguma coisa da gente, falava, mas puxa vida, vai escolher isso ou aquilo, mas Deus sempre escolhe coisas simples, pessoas simples, para fazer que o nome dele seja glorificado. E Deus escolhe aquela menina que estava vivendo aquele ambiente familiar, aonde Naamã já não estava vestindo as suas roupas especiais de um comandante, escondendo a sua lepra em casa. Ele era o que ele era. Talvez em casa ele se queixava das suas dores, em casa ele se despia e talvez ele pedia a esposa para passar o calmante. E aquela menina foi vendo aquilo e ela tinha muitos motivos para se vingar, desejar o mal àquele comandante, esperar a morte dele, porque afinal de contas ele invadiu Israel e roubou, saqueou as pessoas de lá, e ela mesma foi feita refém. Mas é como aquele comandante, aquele centurião que encontra Jesus e fala para Jesus dar uma ordem para que pudesse curar a filha dele. Ele fala, Senhor, eu sou homem debaixo de autoridade, basta uma palavra sua, a minha filha ficará curada. E aquelas pessoas que quando procuram Jesus, falam assim, ele é um homem de bem, ele tem ajudado o nosso povo, era um comandante, mas uma pessoa de bem. Eu imagino que esse Naamã também era uma pessoa de bem, apesar de toda a sua conquista, porque esse era o padrão, essa era a missão que ele tinha de expandir o seu reino, de conquistar as nações. Esse era o padrão, mas ele era uma pessoa, aparentemente, que nós vemos entre linhas, uma pessoa de bem. E quando aquela menina olha para ele, ela fala assim, Senhor, se o Senhor fosse lá em Israel e procurasse o profeta, com certeza o profeta te curaria. Então o que ele faz? Ele pega aquela informação e ele vai até o seu senhor, ao rei, e ele fala com o rei fala assim, não te preocupes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carta aqui, você vai levar os 10 talentos de ouro, que seria mais ou menos 350 quilos de prata, e você vai com 6.000 ciclos de ouro, que seria 68 quilos de ouro, e você vai com os 10 vestidos finos, talvez aqueles vestidos, aquela veste que ele mesmo tinha guardado, porque quando um general, um comandante voltava da guerra com as suas vitórias, ele era aclamado, ele era vestido, ele era condecorado com um vestido especial de uma nobreza, de uma conquista muito grande. Ele prepara toda esse dinheiro, essa roupa, e o rei fala assim, não, você leva então e você vai ser bem sucedido. E o segundo princípio é que Deus sempre usa as coisas diferentes para realizar a sua obra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte, que havia Deus falado muitas vezes. Deus falou muitas vezes, e aí o texto segue, e de diferentes maneiras aos pais pelos profetas. E às vezes Deus tem uma característica peculiar de usar os meios diferentes para fazer a sua obra. Dado momento, ele cospe num barro, no chão, e faz um lodo. Ainda bem que o cego não estava vendo, né? Porque era cego, né? Porque se fosse, não, peraí, você vai cuspir, vai passar um lodo na minha cara aqui, não vai dar certo, né? Ele faz algumas coisas, para quê? Para confundir a nossa mente, para que a nossa mente pudesse, então, ficar totalmente dependente dele. E quando esse comandante Naamã vai até o rei, e esse rei deveria ser bem colérico, bem diferente, porque quando ele lê a carta e falou assim, olha, eu envio o meu comandante para que você o cure, ele falou assim, como é esse negócio? Acaso eu sou Deus, eu posso dar vida, eu posso
tirar, posso dar a morte, né? E você vem a mim para que eu te cure? Esse cara está querendo algum pretexto para fazer uma confusão contra mim. Não, eu não vou fazer isso. Não, pegou a roupa dele, rasgou e já fez aquele espetáculo ali, com cunha, diz assim, eu estou perdido agora, porque esse cara quer alguma coisinha para ir contra mim. E alguém escuta e vai lá e fala para Eliseu, falou assim, olha, o rei rasgou as suas vestes nessa situação, e Eliseu manda então a mensagem pelo mensageiro, dizendo assim, manda ele vir a mim. Então, nesse sentido, as coisas diferentes. Quando ele chega na casa de Eliseu com seus carros, olha o texto fala, com seus carros, com seus cavalos, ele manda um mensageiro. Nem ele vai receber o comandante. Ele manda um mensageiro simplesmente dizendo o seguinte, ó, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você ficará limpo. Irmãos, nós somos tão religiosos, eu e você e eu, que às vezes nós condicionamos o agir de Deus. E nós esperamos e nós pensamos que Deus sempre age da mesma forma, com o meu ponto de vista. E quando Deus age de uma forma diferente, nós temos pelo menos 3 situações. A indignação. Quando Naamã ficou sabendo que era para mergulhar no Rio Jordão, ele ficou indignado, falou assim, acaso não tem rio melhor lá em Damasco? Os rios lá não são melhores e eu venho aqui para mergulhar nesse rio? Não, vamos embora daqui, que esse negócio não vai funcionar nada. Há uma comparação, sempre quando nós vemos o agir de Deus diferente, nós comparamos esse com aquele, comparamos esse servo de Deus com aquele, comparamos esse pastor com aquele, comparamos essa situação com aquela outra. E, em terceiro lugar, há uma incredulidade. Quando Naamã viu que não era do jeito dele, que Deus não usaria aquele profeta para recebê-lo e derramar azeite sobre a cabeça dele e orar pela enfermidade dele, quando ele viu que não ia ser daquele jeito, ele subiu na sua carruagem de forma indignada, incrédula, e falou assim, vamos embora. E às vezes, nós somos incrédulos com o agir de Deus, da forma que eu entendo como Deus age. Uma vez eu estava numa situação que uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha pastor, eu só aceito a sua pregação, o senhor falar isso, é porque é o senhor falando, porque se fosse outra pessoa, eu não aceitaria. Eu falei, como assim? Não, porque o senhor eu te conheço. Eu falei, não, mas é a palavra de Deus, ela é universal, ela é para todo mundo. Às vezes nós condicionamos o agir de Deus com os nossos preconceitos, com a nossa casinha, com a nossa caixinha, e Deus tem que agir dessa mesma forma sempre. E Deus é Deus, irmãos, Deus age como Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. E às vezes nós somos tão religiosos como era Naamã, não, aqui não vai dar, não é desse jeito, Deus nem sequer, eu acho que está nesse negócio aí. E ele subiu na carruagem. E o terceiro princípio é esse, que Deus sempre coloca pessoas certas no nosso caminho. Amém, irmãos? Quando nós pensamos em desistir, sempre tem alguém para nos ajudar. O que seria de Moisés se não fosse Jetro? O que não seria de Jonatas se não fosse o seu escudeiro? O que seria de apóstolo Paulo se não fosse Barnabé? Sempre Deus, quando uma pessoa está precisando de uma palavra, Deus sempre manda alguém para dizer, eu estou com você, vai lá, vai dar certo. A bem da verdade, sempre há também os seus Sambalate, Tobias no nosso meio, que são aquelas pessoas que minam as nossas forças, são aquelas pessoas que parece que são usadas pelo inimigo para roubar a nossa paz, roubar a nossa fé, roubar a nossa disposição de crer, mas sempre tem aqueles que estão mais próximos de nós. E por que eles chegaram para Naamã e falaram assim, pai, meu pai? Há duas situações que falam os comentaristas, uma que poderia ser os próprios filhos acompanhando o seu pai na jornada do exército, nessa caminhada da profissão,
geralmente o filho segue o pai, poderia ser, mas também poderia ser pela qualidade, pelo caráter, pela condição desse homem tão bom que os seus próprios subalternos chamavam de pai. Pai, acaso se esse profeta tivesse pedido coisa mais complicada, você não faria? E às vezes nós temos essa tendência, as coisas simples nós não queremos, nós queremos aquilo que chama atenção. Quando Deus fala assim, entra no teu quarto, na tua habitação secreta, fecha a porta e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós não queremos isso, nós queremos aquilo que faz fogo do céu descer, nós queremos fazer as coisas milagrosas, assim, algo que sobrepassa, que chama atenção. E não é isso. As coisas são simples, as coisas são de uma forma bem singela, né? E nesse sentido, Deus coloca pessoas e... Então, como que se aquele servo falasse para o seu senhor, fala o seguinte, desce lá no Jordão, quase eu posso escutar eles falando assim, eu desço lá com você também, porque cá entre nós, irmãos, e o medo daquele homem pagar mico em Israel? Quando o profeta fala, vai lá e mergulha 7 vezes, imagina ele ter que despir a sua roupa, expor a sua vergonha, a sua ferida, a sua enfermidade, a sua doença, e ele então ter que, será que vai dar certo mesmo ou não? Será que isso é de Deus ou não? Mas apoiado por aqueles ajudantes, aqueles servos, ele desceu e realmente Deus vem o quarto princípio, que é Deus sempre cumpre a sua palavra, amém? Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus não tem compromisso com a minha e com a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. E aí esse texto fala que aquele homem ficou purificado e a sua pele ficou como de uma pele de uma criança, de um bebê, ficou totalmente restaurado. E aí eu fui buscar os comentários para ver se realmente aquilo estava claro, porque o texto não fala objetivamente que aquilo foi uma orientação específica de Deus, como em outros casos, onde o profeta vai e busca Deus, e Deus fala, faça isso, isso e aquilo, e ele então está condicionado a fazer isso, aquilo outro. Não, o texto fala simplesmente que ele foi e ficou curado. E aí eu fui estudando, nós fomos estudando, então chegamos à conclusão de que realmente, quando nessa situação o profeta fala isso, ainda que o escritor não menciona especificamente, era uma orientação direta de Deus. No Antigo Testamento nós temos dois ofícios, nós temos o ofício sacerdotal e o ofício profético. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, aquele que leva o povo ao Senhor através das suas orações, através dos seus sacrifícios e das suas intercessões. E Deus aproximava ao povo através dos profetas. Então, toda função do profeta, ele buscava em Deus, e Deus dava a palavra a ele, e ele então dava a palavra ao profeta. E nesse sentido, às vezes nós ficamos em luta quando nós recebemos uma palavra específica de Deus, e eu precisamente tenho muita dificuldade, luto. Quando Deus fala alguma coisa comigo, eu fico pensando, será que isso é de Deus ou não é? É da minha cabeça? Eu estou querendo ou não? Geralmente, aonde eu sou da igreja, onde eu estou, não tenho tanta dificuldade, mas com muita frequência, quando sou convidado a pregar numa outra igreja, eu pergunto para o pastor qual é o tema, eu preparo as minhas mensagens de acordo com aquele tema específico, e quando eu chego na igreja, começo a louvar ao Senhor, Deus fala assim, prega isso. Fala, não, Senhor, não vai fazer isso comigo não, por favor. Eu preparei, por que o Senhor não falou antes comigo? Né? E, irmãos, eu já tive lutas, falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E aquilo vem tão forte, falei, não, eu vou ficar aqui. Eu já tive momentos de eu desobedecer o Senhor e pegar na minha segurança, pegar nas minhas anotações e pregar aquilo que eu havia preparado. E aí, quando acaba o culto, eu tenho um sentimento de frustração, de fracasso,
de vazio, de desobediência, peço perdão a Deus. E às vezes tive a oportunidade também de sentar na cadeira e estar louvando, e Deus trazer aquela palavra para mim, e aquele versículo vem com tanta força, e já vem tudo já divididinho, e aí o pessoal está cantando, eu pego a caneta ali, começo a anotar, e canta mais uma, para dar mais tempo, e aí eu vou e subo e prego, é uma unção, Deus fala, Deus restaura, Deus salva, através de uma palavra que eu não tive tempo de preparar, mas foi a palavra específica de Deus para aquela igreja, naquele momento, naquela hora. Isso é a palavra de Deus. Isso, quando Deus fala, nós temos que ser obedientes em qualquer instância, em qualquer situação. Não importa se você está numa cafeteria e Deus fala assim para você, uma coisa maluca, vai lá e fala para ele que está tudo sob controle. Como assim, Senhor? Não conheço o cara. Como é que eu vou chegar para ele e falar assim que está tudo sob controle? Que Deus está no controle da vida, da família dele? Não, Senhor, é aquela luta, e você quer uma forma de safar dessa missão de Deus. E aí chega um momento que você vai, chega por cima da pessoa, oi, tudo bem? Está quente, né? O clima está bom, né? A pessoa começa a falar com você, mas você não tem muito assunto com ela, de repente, então tá. Seguinte, não tem como. Deus manda falar para você que Ele está sob o controle da sua vida e da sua família, e aí você vê aquela pessoa chorando e chama a esposa dela, quebrantado, porque Deus falou algo específico para ele que só aquela pessoa sabia. Isso é, Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falou para você, fala e faça, é porque Ele quer fazer algo milagroso na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? E para terminar, Deus ainda continua fazendo milagres hoje, mas Deus não aceita negócio. Deus não aceita negócio. O texto é claro que quando Naamã chega com os seus carros e os seus cavalos e toda aquela pompa na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem vai recebê-lo. Imagina, você com toda aquela expectativa no profeta, no homem de Deus, pensando, ele vai sair daí, vai sair anjo voando para todo lugar, pena, né, com ele acompanhando, o cara está assim com Deus lá em cima, e ele manda assim aquele servo dele, magrinho, pequenininho, meu Senhor mandou você mergulhar 7 vezes lá. Qual era a reação do comandante? Todas aquelas, indignação, comparação, frustração, incredulidade. Mas quando ele volta, que ele está curado, o texto fala que ele vem diante do profeta Eliseu e se põe diante do profeta Eliseu. Ele se põe, ele se prostra diante do profeta Eliseu e fala assim, olha, agora eu sei que não há outro Deus além de Israel, e estamos aqui, eu quero te presentear com toda essa prata, com todo esse ouro e com toda essa vestimenta. Eliseu fala assim, tão certo que vive o Senhor, eu juro que não aceitarei. E o cara insiste, não, é para você, para o seu benefício, você foi bom, não quero. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele tivesse recebido, a glória de Deus seria receber aquele benefício. E como ele viu que não tinha negócio com Deus, ele falou assim, eu posso levar então 2 mulas cheias de terra para minha terra, para dizer que nunca mais eu oferecerei sacrifício e holocausto a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Aí ele falou assim, pode levar até 3 mulas se quiser. Não falou isso, né? Mas falou, vai em paz. Outra coisa, que o Senhor me perdoe, porque toda vez que o meu rei tem que adorar ao seu Deus, eu tenho que ajudá-lo a ele a ajoelhar, porque ele apoia no meu ombro. Imagina a importância desse homem, andava lado a lado do rei. Eliseu falou assim, vai em paz. Irmãos, toda vez que nós negociamos com o Senhor, nós recebemos somente a glória daquele negócio. Toda vez que eu consagro os meus dízimos e as minhas ofertas esperando alguma coisa de Deus, fazendo alguma barganha com Deus, a única coisa que eu recebi de glória foi o fato de eu colocar o dinheiro no envelope e colocar e apresentar diante do Senhor, e nada mais. Porque Deus não negocia com ninguém. Porque sempre é nós que devemos dar o nosso coração e rasgar a nossa vida diante do Senhor
e a glória é do Senhor, Ele não comparte a sua glória com ninguém, Ele não divide a sua glória com ninguém, e o Deus ainda continua fazendo milagres hoje. Amém, irmãos? Como que Deus faz milagres hoje? Escolhendo pessoas simples e coisas simples. Deus usa meios diferentes para realizar a sua obra. Quando nós estávamos aqui no Brasil, tinha aquela onda das pessoas caírem, né? Aquela unção que veio lá de Toronto, Canadá, e todo mundo, Benihim, passava o paletó, todo mundo caía, né? E aquilo assustava realmente a gente. E nós fomos para a Espanha, ser missionário lá, de repente um dia estou orando lá, uma menina cai, tuf! Meu Deus, o que aconteceu com ela? Caiu. Né? E ela caiu e levantou e começou a pular. E pulava, e pulava, e pulava, e pulava. Eu falei, Raquel, dá uma ajuda para aquela menina, que ela não está bem não, porque ela está pulando demais ali, né? E foi e tal, e ela pulando, pulando. Ela não conhecia nada, de nenhuma doutrina, de nada. Lá na Espanha, lá não tem nada disso. E ela sentou e eu cheguei para ela e perguntei, falei, o que está acontecendo? Pastor, eu não sei, eu estou sentada, mas eu estou pulando dentro de mim. Sabe o que é isso, irmãos? Porque Deus, às vezes, atua de maneiras diferentes. Ele não age da mesma maneira. Nós temos que ficar atentos a isso. E Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho. Deus sempre cumpre a sua palavra. E Deus não aceita negócio de ninguém. Te convido agora a ficar em pé e vamos orar. Deus quer usar a sua vida. Nós ainda continuamos sendo os improváveis. Deus quer usar o seu dom, os seus talentos, a tua casa. Deus quer usar a tua família. Porque Ele quer fazer milagres em Campo Grande através da sua vida. Pai amado, no nome de Jesus, venha sobre nós. Venha com o teu espírito doce, manso. E também agressivo e fogo. Pai, o Senhor é tudo. O Senhor é Pai de maneira que o Senhor desce como fogo em um momento, em outro momento o Senhor vem como uma brisa suave falando. O Senhor anda sobre as águas, o Senhor anda no meio do fogo, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Quem pode discernir a mente do Senhor? Pai, nós sabemos somente que o Senhor é Deus e que o Senhor faz milagres hoje em dia. Faça milagre, Pai, na minha casa. Faz milagre nessa igreja. Faz milagre na vida dos irmãos. Faz milagre em nossas células. Faz milagre, Senhor, na nossa cidade. Ó Deus, continua fazendo milagre no nosso Brasil. Venha sobre nós, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a cada dia viver na dependência total do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Vai na graça e na paz e na misericórdia do Senhor. Olha, essa semana, traga a tua célula para a conferência missionária.